de onde vem. Boa tarde, pessoal. Está começando mais uma aula de geografia, né? Vamos dar continuidade ao estudo da semana passada. Podem se acomodar. Hoje a gente vai continuar falando sobre o solo, né? Este que é um material muito importante. Ele é importante na agricultura para a plantação de legumes, frutas, verduras. É importante também na construção civil, onde os componentes do solo e o próprio solo em si são usados tanto para a fabricação de cimento, telha, tijolos e dentre outras tantas finalidades, até mesmo o solo muito utilizado em aterros. O solo também ajuda, além de tudo isso, ajuda no transporte da água da chuva. Essa água, né, que normalmente é direcionada aos lençóis freáticos, ou até mesmo em rios, lagos, mares, onde o solo também tem um papel muito importante, que é fazer a contenção dessas águas que ficam nesses locais. Ei, professor, mas de onde vem essa capacidade do solo de transportar a água? Então, Kika, boa pergunta. A capacidade do solo de transportar água vem da... Bom, não vai ser necessário a gente conhecer isso hoje. Vamos deixar para um próximo momento, ainda está muito cedo. Tudo bem, professor. Ninguém entende minhas perguntas mesmo. Hey, Kika, eu te entendo. Sou realmente muito importante. E essa minha propriedade é chamada de permeabilidade, que nada mais é do que a capacidade de permitir o escoamento da água através de mim. Eu sou muito vasto e, por consequência, tenho uma grande pluralidade granulométrica. Partes de mim eu me auto-intitulo de pedregulho, outras partes de areia grossa, areia fina, silt e até mesmo argila. E para cada tipo de solo, a capacidade de fazer a água percolar é diferente. Quanto menor as partículas de solo, mais difícil a água se locomove. O pedregulho facilita muito mais a passagem de água do que a argila, por exemplo. Mas por que solo? Bom, te imagine num show lotado de pessoas, todas bem esmagadinhas. E imagine que você queira ir ao banheiro que fica do outro lado. Será fácil chegar no seu destino? Vixe, é mais fácil fazer xixi nas calças. Realmente é muito difícil. Mais fácil seria se o show estivesse com pouquinhas pessoas. E assim é o comportamento do solo. Quando os grãos são mais pequenininhos, há uma maior facilidade de ficarem bem juntinhos, porque eles se acomodam mais facilmente. E conforme o diâmetro aumenta, os grãos têm uma maior dificuldade de se acomodar, dando mais espaço para a água passar. Essa minha capacidade de deixar a água percolar varia de acordo com a granulometria que eu possuo. Com o índice de vazios, ou seja, quanto mais compactado e mais espremidinho estiver, mais difícil a água passará por mim. A temperatura também tem seu papel, assim como a estrutura que eu apresento. E se eu estiver bem estratificado, a água vai percolar de forma diferente. Ou seja, se eu estiver divididinho em camadas, cada camada vai ter sua especificidade. Mas solo, como eu consigo ver, tecnicamente, com que facilidade a água percola em você? Bom, teve um cara muito esperto, chamado Darcy. Ele e outros destinaram o seu tempo a isso. Eles desenvolveram estudos para entender essa minha capacidade. Hoje temos fórmulas e ensaios, como o permeâmetro de nível constante e o permeâmetro de nível variável, que podem ser feitos e realizados tanto in situ quanto no laboratório, que dão um resultado que os técnicos interpretam e descobrem o meu coeficiente de permeabilidade, que nada mais é do que a velocidade com que a água passa através de mim. E com esse resultado em mãos, eles conseguem prever e garantir várias coisas, mas essencialmente esse coeficiente é utilizado para realizar a estimativa de vazão que percola através do meio maciço e das fundações em barragens de terra, em obras de drenagem, em rebaixamento de nível da água, no adensamento, enfim, essa minha propriedade deve ser levada em consideração quando se pensa em construir. Vamos lá, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que são lençóis freáticos. E primeiro de tudo, alguém sabe me dizer o que seria um lençol freático? Bom, o lençol freático ele é considerado um reservatório subterrâneo. Ele armazena a água embaixo da terra. Quando chove, parte da água ela escoa em cima da terra. E parte da água percola o solo, ou seja, infiltra no solo e vai para esses lençóis freáticos, onde a água fica armazenada. Professor,
Quer dizer então que se eu fizer um buraco no chão, vou encontrar água? Olha, Kika, dependendo do quanto você escavar. Além da profundidade e outros fatores que alteram na profundidade em que esses lençóis freáticos vão estar, são o tipo de solo, o tipo de terreno, o tipo de vegetação que tem nesse solo. Então tem vários aspectos que influenciam na profundidade desses lençóis freáticos. A gente não pode sair e ir no quintal da nossa casa e começar a escavar, sendo que o lençol freático pode estar muito profundo. Então é por isso que existem poços de água? Isso mesmo, Kika. Mas, professor, se podem existir poços, por que as garagens de prédio e as minas subterrâneas não são cheias de água também? É simples, Kika. Elas foram feitas para não serem. Não, na real tem uma justificativa plausível para isso, mas não é assunto dessa aula, né? Vamos deixar para uma próxima, quem sabe em um próximo momento, em uma próxima aula a gente adentra mais aprofundado nesses assuntos. Ai, ninguém entende minhas perguntas mesmo. Calma, Kika, eu vou te explicar. Como seu professor já havia dito, o lençol freático pode ter diferentes profundidades, dependendo das características do local. Além disso, com o avanço principalmente da engenharia civil, antes do início de uma obra, são feitos vários estudos, inclusive relacionados ao solo. Esses estudos, eles mostram também a profundidade do lençol freático, e dependendo dessa profundidade e também da necessidade, podem ser realizados alguns procedimentos, como o rebaixamento do lençol freático. Rebaixamento do lençol freático? Isso mesmo. Esse processo consiste na mudança do nível do lençol freático, ou seja, a profundidade vai diminuir, fazendo que, dessa forma, o nível da água fique mais longe da superfície, possibilitando assim diversos tipos de obra. Uau, que legal! Como que faz isso? Eu vou pedir para minha mãe. Calma, menina, não é tão fácil quanto parece. Existem diversas maneiras de realizar esse processo. As mais comuns são através de bombeamento e através de ponteiras filtrantes. O bombeamento, ele se baseia na intervenção no terreno por meio de poços. Estes formam cones de rebaixamento que estão sendo demonstrados na tela, os quais eles vão succionar a água, diminuindo assim o nível do lençol freático. Os poços artesianos são um exemplo desse tipo de bombeamento. Já as ponteiras filtrantes empregam ponteiras cravadas ao longo do perímetro da área afetada, onde são instalados tubos coletores que captam a água por meio de um sistema composto de bomba a vácuo, como representado no vídeo. Uma observação muito importante é que quando se modifica o nível do lençol freático em determinado lugar, as obras vizinhas também acabam sendo afetadas pelo recalque. Por isso, é necessário manter um certo distanciamento, monitorar as obras vizinhas, além de ter muito cuidado. Além disso, o carregamento dos grãos mais finos, juntamente com a água, pode colaborar com o recalque, ou seja, se deve ficar muito atento nessa questão. Então, gente, dando continuidade à nossa aula, a gente vai ver que o solo possui algumas outras características que influenciam na sua qualidade. Uma dessas características é a capilaridade. Alguém saberia me explicar em que consiste essa característica? Ué, o solo tem cabelo? Não, Kika. Não é assim, não. O solo não tem cabelos. A capilaridade é uma característica que faz com que a água se eleve através dos poros do solo. Mas como ela sobe? Por que ela sobe? Ela sobe até sair do solo? Kika. A água sobe. Então, a gente pode deixar isso para uma próxima aula, porque é um conteúdo muito. Se eu adentrar muito nesse conteúdo, eu vou dar um nozinho na cabeça de vocês e isso não é o que eu quero trazer para vocês. Ai, ninguém entende minhas perguntas mesmo. E Kika, se acalme que eu te explico tudinho. Vamos começar primeiro falando sobre as tensões do solo. Imagine que você está num ônibus, sozinha, com muito espaço. Você vai estar bem tranquila, certo?
E aí, do nada, vai chegando muita gente e você vai ficando esmagado entre essas pessoas. Você vai começar a ficar tensa e irritada, certo? Também. É isso que ocorre com o solo. Quanto maior o peso em cima dos grãos, maior vai ser a tensão que vamos ter no solo. Essa tensão pode aumentar se tivermos uma edificação no local, por exemplo. O peso sobre os grãos será maior e, consequentemente, a tensão também. A tensão que o solo exerce sobre ele mesmo é chamada de pressão efetiva. Outro exemplo é se tivermos água no solo. A água vai exercer também uma pressão sobre os grãos. Essa pressão pode ser chamada de poropressão, pressão na água ou pressão neutra. Ela é transmitida de um ponto a outro através do contato entre a água contida nos vazios do solo, ou seja, nos poros do solo. E a pressão total do solo vai se dar pela soma da pressão efetiva mais a poropressão. Ah, mas a gente não estava falando sobre a água escalar o solo? Então, agora que entramos nessa parte. Como você sabe, o solo é composto por diversas camadas. E algumas dessas camadas estão submersas em água devido aos lençóis freáticos. E toda essa pressão que eu estava te explicando anteriormente vai agir sobre essas camadas submersas, fazendo com que a água suba pelos poros entre os grãos do solo. E essa característica é chamada de capilaridade. Como eu falei anteriormente, a água sobe por meio dos poros existentes entre os grãos. E quanto mais finos forem esses poros, mais alto a água vai conseguir chegar. Essa altura também depende muito da natureza do solo. Mas esse é um processo que demora bastante tempo. Então eu nem me preocupo muito de tomar um banho raramente. Ah, gente, que pena. Acabou nossa aula de hoje, mas passou rapidinho, né? Então, até semana que vem e bom final de semana. Boa noite. Para começarmos o jornal de hoje, vamos falar sobre a Torre de Pisa, que sofreu um recalque e por isso é torta como vemos na imagem. Mas de onde vem o recalque? Vem das inimigas, né, minha filha? Ai, ninguém entende minhas perguntas mesmo. Entendo. E para melhor compreensão sobre recalque, primeiro vamos dar uma passada sobre o conceito de compressibilidade. A compressibilidade é a diminuição do volume do solo devido a cargas aplicadas, ou seja, é quando o solo é submetido a forças externas e ele se deforma. E como o solo é um material natural, a estrutura interna ela pode ser alterada ou pelo carregamento ou deslocamento, ou por ruptura das partículas, que é quando o solo ele sofre a carga, as partículas elas se rompem. E essa compressão ela causa três coisas ao solo: a deformação de suas partículas, o deslocamento dessas partículas ou a expulsão de água ou de ar dos espaços vazios. Ou seja, como vemos na imagem, ela sofre o carregamento e onde a água ou ar que tem os espaços vazios, elas são expulsas devido à sua deformação. Então, o caso mais comum de acontecer é a expulsão de água ou de ar dos espaços vazios. Então, agora chegamos na parte do recalque, que é causado por essa compressão. E ele pode ser dividido em três partes. Primeiro, o recalque elástico ou imediato, que é a deformação dos solos secos, úmidos e saturados, sem qualquer alteração no teor de umidade, ou seja, a carga é aplicada e automaticamente o solo se deforma. Só que como ele se deforma rapidamente, não houve tempo para que a água ela fosse expulsa. Já no segundo caso, que é o recalque por adensamento primário, é o resultado da alteração volumétrica em solos coesivos. Lembrando que solos coesivos é solos com silt e argila. E é a alteração volumétrica desses solos por causa da expulsão da água. Ou seja, enquanto a carga vai sendo aplicada, leva um tempo e a água daquele solo vai sendo expulsa. Já no terceiro caso, que é o recalque por compressão secundária, os solos citados anteriormente, que são os solos coesivos, eles sofrem um ajuste, ou seja, quando a carga foi aplicada, esse solo ele expulsou água. Então o solo ele se reajusta para que ele fique novamente em uma forma padrão. E por fim, para finalizar, vale lembrar que essa compressibilidade, essa deformação, elas dependem do tipo de solo. Em solos arenosos, solos com areia grossa, que são solos não coesivos, ela ocorre rapidamente devido à sua alta permeabilidade, ou seja, a facilidade de expulsão da água. Já em solos argilosos, que são solos coesivos, a saída é lenta devido à baixa permeabilidade. As deformações elas dependem do tempo.
E o último conceito é o de adensamento, que são variações volumétricas em solos finos saturados ao longo do tempo.